Olá pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem me assistindo. Meu nome é João Vitor, eu sou aluno da pós-graduação do Cefet, do curso Educação Tecnológica, Polo Piraí, Rio de Janeiro. Estou gravando esse vídeo como parte da atividade 3 da disciplina Currículo e Avaliação. Achei bastante interessante a proposta de atividade dessa semana, tendo em vista que o nosso curso é voltado para a área da educação tecnológica. E o vídeo é uma ferramenta muito interessante, bem legal, para a gente estar utilizando em sala de aula com nossos alunos, ou na gravação de conteúdos, enfim, uma gama de possibilidades que a gente pode utilizar com esse recurso. O questionamento da atividade foi o seguinte: você considera os aspectos afetivos da relação professor-aluno efetivamente relevantes? Eu considero muito relevante e vou estar falando um pouquinho para vocês ao longo desse curso. Logo na primeira parte da aula de apoio para essa atividade, nós temos a seguinte indagação: o que é ser um bom professor? Essa é uma definição bastante complicada, né? Não há um conceito fechado, é bastante subjetivo. Mas os autores dessa aula, eles trazem alguns atributos, algumas características que um bom professor deve ter. Então, dentre esses atributos, eles citaram demonstrar conhecimento da matéria, né? Acho que isso é o básico. Todo professor deve dominar aqueles conteúdos que ele leciona. Comunicar-se com competência, isso também é bastante importante. O professor tem que usar uma linguagem acessível para que os alunos possam compreendê-los. Não adianta o professor utilizar uma linguagem muito rebuscada com alunos do sexto, do sétimo ano, que eles não vão conseguir acompanhar. Serem justos e razoáveis nas avaliações, e também muitos consideram a afetividade como muito importante nessa relação professor-aluno e no processo de ensino-aprendizagem como um todo. Né? Piaget diz que sem afeto não haveria interesse, logo essa aprendizagem seria prejudicada, já que ela é influenciada por sentimentos e emoções. Quando a gente fala de afetividade, não quer dizer que o professor e aluno devam ter uma relação íntima, né, de abraços, de beijos. Não é esse tipo de relação, mas aquela relação respeitosa, dialógica. Né? O professor deve procurar, né, entender qual o contexto social que esse aluno está inserido, qual as suas dúvidas, né, quais os seus anseios, quais suas expectativas. Então, o professor deve se aproximar do aluno nesse sentido, ter empatia, se colocar no lugar do aluno. Isso vai ser bastante importante. O aluno vai se sentir mais motivado, vai se sentir importante também, né? O professor está dando importância para o que o aluno pensa. Então, isso é bastante relevante. Eu trabalho numa escola do município de Nova Iguaçu, onde a comunidade escolar ela é bastante carente e nós temos muitos problemas, né? Conflitos familiares, violência, né? Abusos sexuais, muitos alunos envolvidos em criminalidade. Então, muitos desses alunos eles não têm esse afeto em casa e isso acaba atrapalhando muito a aprendizagem. Então, o professor tem um papel assim preponderante, né, nessa relação com o aluno. Eu vejo que muitos professores ainda têm aquela postura autoritária, né, da pedagogia tradicional, onde o aluno tem que copiar os conteúdos e fazer silêncio. Não há aquela troca, aquela aproximação entre professor e aluno. E isso acaba prejudicando o aluno. O aluno se sente acuado, né, de participar, de fazer perguntas. Ao passo que se o professor, né, se aproximar desse aluno, né,
ser aberto ao diálogo, o aluno vai se sentir mais confiante para opinar, para participar, né, das aulas. E isso com certeza vai influenciar muito na aprendizagem dele. Eu tive uma professora de história no pré-vestibular que ela me marcou assim, de forma bastante positiva. Não só a mim, mas também aos meus colegas de turma, né? Inclusive, muitos acabaram prestando vestibular e escolhendo história, justamente por influência dessa professora, assim, que era muito atenciosa, sempre tinha um gesto, né? Um gesto carinhoso para com a gente. Ela conversava com a gente, dava conselhos. Então isso foi cativando os alunos ao longo acho que mais ou menos uns 5, 6 meses que nós estivemos juntos. Ela ficava depois da aula com a gente, né, tirando dúvidas, promovia assim debate. Então assim, foi uma experiência bastante legal e que acabou influenciando muitos colegas. Ao passo também que aquela aula chata, aquele professor, né, ranzinza também, faz com que o aluno acabe tendo, assim, digamos, uma visão assim errada de uma disciplina, né? De repente ela poderia ser explorada de um outro jeito, mas o professor acabou causando uma repulsa, né, ao aluno. Então, eu acho que todo aluno já passou por isso, né? Com aquele professor que influenciou de forma positiva ou de forma negativa. Então, assim, para finalizar esse vídeo, eu considero bastante importante a afetividade, essa relação afetuosa entre professor e aluno. Com certeza ela vai contribuir para uma aprendizagem bastante significativa. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Uma boa semana. Tchau, tchau.